Olá, Sagitariano! Olá, Sagitariana! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos! Sejam muito bem-vindas! Eu sou o Bruno. Se é a sua primeira vez aqui no canal, fique muito à vontade. Se não é a sua primeira vez, gratidão por estar de volta, Sagitariano. Hoje eu vou fazer uma leitura para vocês intuitiva, coletiva, para as próximas semanas, para os próximos dias. Uma leitura geral, não vai ressoar com todo mundo, portanto, pegue somente aquilo que ressoar com o seu momento. Combinados? Já te convido a fechar os olhos, respirar fundo, trazer conexão, intenção, corpo, mente e espírito para aqui e para agora, para que a espiritualidade maior possa falar, possa orientar, possa direcionar, que a gente possa expandir o consciente. E é isso, bora lá? Espiritualidade. Energia para os próximos dias da vida de Sagitário. Caiu aqui no chão, Sagitariano. Olha isso! A roda da fortuna. Oh. Mostrando para vocês do lado contrário, né? Acho que aqui talvez vocês consigam ver melhor nessa carta. A carta da roda da fortuna, Sagitariano. Isso quer dizer o quê? A roda gira, né? Existe um momento na vida onde a gente começa a entender o porquê das coisas. O porquê que isso aconteceu comigo, o porquê que essa situação me deixou tão mal, ou então porquê que eu me senti tão bem quando eu estava perto dessa pessoa. Existem algumas respostas. E a roda da fortuna é a carta responsável por trazer essas respostas. Por quê? Porque muitas das coisas que acontecem na nossa vida, a gente só consegue observar, admirar, entender quando a gente está olhando ou observando ou querendo entender melhor a situação de um outro ponto de vista. E é o que a roda da fortuna vem trazer. Ela vem trazer uma grande transformação, mas é um momento onde, por exemplo, eu passei nos últimos meses, nos últimos dias, passei por um momento de muita turbulação, de muito questionamento, uma questão interna que eu não consigo explicar. E aí, de repente, a roda gira. E aí eu começo a entender o porquê daquilo, sabe? Eu começo a ver a vida de um outro ponto de vista e entender o porquê de muitas coisas, né? Claramente, aqui a gente está falando de uma situação positiva chegando na sua vida. Uma situação de clareza emocional, uma situação até de material, né? Porque a roda da fortuna, ela traz essa prosperidade, é roda da fortuna. Tudo que tem prosperidade, abundância, sabe? É um momento de virada para Sagitariano, aí nos próximos dias. Só, Sagitariano, que é preciso entender uma coisa aqui, né? A gente precisa ser muito consciente no que a gente traz e na forma como a gente entende. Quando eu falo de roda da fortuna, de um momento de virada, de um momento de abundância, de expansão, o momento de eu enxergando o porquê das coisas, eu começando, né, a enxergar o porquê das coisas ter acontecido dessa forma, é preciso entender que tudo o que acontece na minha vida é proporcional ao nível de entendimento que eu já estou apto a entender ou a compreender, digamos assim, é muito proporcional ao meu ponto de compreensão. Então, por exemplo, se eu estou falando de uma pessoa que estava muito endividada ou que estava com algumas questões financeiras, a abundância aqui não necessariamente é você tendo para jogar fora, sabe? Você tendo para distribuir, mas é você não lidando mais com essas situações de escassez, entende? Ou então, sim, estava aqui numa maré mansa, né? As coisas não iam para frente nem para trás, e agora eu tenho um avanço que me coloca em outro patamar, entende? Então, assim, cada um precisa entender aqui, tá? A sua própria realidade. Não adianta eu falar para você, a roda da fortuna, ela vem para te trazer uma virada de vida que vai te colocar milionário. Não é sobre isso. É te colocar em uma situação onde existe equilíbrio e você consiga entender o porquê das coisas terem acontecido com você antes, do caminho que que você precisou experienciar para chegar e vivenciar o que você começa a vivenciar a partir de agora, tá? É como se fosse a roda do destino, né? É a mão da espiritualidade, a mão de Deus, é como se fosse algo além da visão material, da visão humana, sabe? Nos dando a força, nos dando apoio, nos dando segurança, entendimento, sabedoria,
sabe, para lidar com as questões humanas de uma forma mais simples e mais prática, tá? Ah, Bruno, então quer dizer que tudo mil vai se tornar tudo mil maravilhas? Não, não necessariamente. Por quê? Porque às vezes o dinheiro que vai chegar na sua vida, ele vai te ajudar a manter uma... Você vai sair de uma situação de dívida, mas vai aumentar, sei lá, o vício, né? Vai aumentar o... não sei. Não necessariamente é sempre positivo, tá? É você que tem que entender aqui como que você vai usar isso em prol de você mesmo, entende? Porque a gente tem algo positivo? Sim, a gente tem uma virada muito positiva. Ah, Bruno, quero saber de relacionamento, né? Posso estar falando página de copas no fundo. Posso estar falando de você encontrando novas situações emocionais, de você encontrando novas pessoas que são diferentes das pessoas que já passaram pela sua vida. Ou então, não quero relacionamento. Você fazendo as pazes com você mesmo. Você entendendo que o amor, ele precisa começar a surgir de você. E você se nutrindo mais, e você se cuidando mais, se autoconhecendo, tá? Uma mensagem muito bonita, né? Uma mensagem muito íntima, digamos assim, que não traz segurança de felicidade, mas que traz mudança e que traz movimento, né? E tudo que nos coloca em movimento nos aproxima da versão que a gente gostaria de ser, tá? Não querer entender todos os caminhos da melhor forma, né? Muitas vezes é que a gente vai entender, por exemplo, eu quero mudar a minha carreira, quero mudar o meu relacionamento, quero mudar algo, sinto a necessidade de mudança. Aqui eu estou falando com pessoas que sentem claramente a necessidade de mudança. E mais uma vez eu vou dizer, a mudança ela chega, tá? E isso vai te levar para uma melhor versão de você mesmo, mas é preciso também que você entenda qual é essa melhor versão que você quer atingir, entende? Porque se acontece uma mudança e eu não sei o que fazer a partir dessa mudança, eu não tenho nenhum planejamento, eu não tenho nenhuma visão, uma perspectiva de futuro, eu não consigo me enxergar. Isso chega, acontece, eu entro na procrastinação, porque a roda da fortuna, num lado negativo, ela tem isso também, é onde eu fico ali procrastinando, vivendo em círculo, 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 círculo. O movimento está acontecendo, mas não muda nada, entende? Então eu preciso entender aonde eu quero chegar, né? Quando essa mudança acontecer, eu queria muito sair dessa situação, desse relacionamento, sair dessa situação profissional. Quando isso acontecer, quando essa mudança acontecer, o que eu faço a partir disso, tá? Sabe, ter uma noção clara, ter um sentimento, né, já elaborado ou pensado sobre isso, vai te ajudar muito mais a ir num caminho que você se sinta mais vivo, mais preenchido e mais pertencente a algo. Combinados, Capricorniano ou Sagitariano? Sagitariano. Vamos ver aqui o que mais? A roda da fortuna de novo. A carta das possibilidades, o 2 de paus, e a carta da exaustão, o 9 de paus. Olha aí o 3 de paus. Sagitariano, aqui a gente tem fogo no parquinho, né? Vejo muito o momento aqui para vocês de mudança de perspectiva, mudança de ponto de vista, mudança de... É como existe uma questão aqui, Sagitariano, como que eu posso explicar isso? Engraçado que tem o 2 de paus aqui e ele estava aqui também no fundo, né? Depois da carta do pajem. Eu vi ele, mas deixei ele ali. E ele veio de novo, junto com a roda da fortuna. Ou seja, posso estar falando aqui, Sagitariano, de você dando passos importantes para você, mas você com você, tá? Posso estar falando aqui de um autocuidado, posso estar falando aqui de um relacionamento interno mais elaborado, mais trabalhado, de um autocuidado mais vivo, digamos assim, né? Onde eu realmente
cuido de mim, onde eu realmente me preocupo com a minha ideia, com a minha opinião, onde eu realmente faço aquilo que o meu coração pede que seja feito, sabe? Mas muitas vezes isso vai te distanciar um pouco de alguns lugares, tá? De algumas pessoas, de algumas situações. E em muitos momentos, pode ser que você sinta que você não tenha força para fazer isso sozinho, para fazer este movimento sozinho, ou então que você não queira abandonar algo que você investiu muito do seu tempo, sabe? Que você não queira abandonar. É muito daquilo, né? Eu não nadei até aqui para. Não, eu não andei até aqui para desistir agora. É meio que isso, assim, sabe? É meio que você não querendo perder alguma coisa aqui. Mas muito cuidado, porque a roda do destino, né? O seu destino, a sua sorte, né? A sua espiritualidade, Deus, tá com você. E a águia, em muitos momentos, ela vai voar sozinha, tá? Em muitos momentos ela vai se isolar sozinha, em muitos momentos ela vai passar por aquele momento dela de transformação, né, onde ela troca as asas, onde ela troca o bico, para que ela possa depois voltar e viver 40 anos mais, né? A águia, ela tem muito isso. E aqui me traz muito essa energia de águia, esse momento de você vendo as coisas de um outro ponto de vista. Mas antes desse ponto de vista acontecer, vai ser importante você entender que alguns movimentos vão exigir de você, daqui a um tempo, novas asas, novos bicos, um novo bico, né? Não novos bicos, mas um novo bico, novas ferramentas de caça, novas formas de se reestruturar e de se reabastecer. Tá? E aí aqui me traz muita questão da águia, por quê? Porque a águia ela vive cerca de 40 anos, né? Depois, se ela quiser viver mais 40, que é o dobro da própria idade, ela tem que trocar as asas, ela tem que trocar o bico, para que ela consiga ter boas presas, para que ela consiga continuar caçando e continuar vivendo e se sustentando. Só que esse processo de troca de asa e de troca de bico é um processo doloroso. Né? É um processo de muita solitude, é um processo de reclusão, é um processo onde eu deixo de, por exemplo, aqui, voltando para o lado espiritual, eu vou ter que deixar de gastar com roupa, eu vou ter que deixar de gastar com coisas que não são tão importantes e começar a gastar com mais, gastar um pouco mais com autoconhecimento, gastar um pouco mais com esta conexão. E quando eu falo gastar, gente, não necessariamente é só gastar dinheiro, de investir. É você também investir energia, investir tempo. Tá? Autocuidado demanda tempo, autoconhecimento, né? E tem muita coisa, aqui tem muito uma questão também, por exemplo, eu vejo muito, quando eu falei de roupa, né, é porque me veio muito a questão de gente não se preocupando tanto em gastar, por exemplo, com skincare, por exemplo, né, que é aquele, por exemplo, que é aquele autocuidado com a pele, com o rosto, com as coisas, mas aqui tem uma questão também de você talvez a sua aparência física neste momento de reconstrução interna não seja tão importante. Não que não seja importante, tá? É importante sim, porque é a forma como você se posiciona e como a gente se posiciona para o mundo é a forma como a gente, de fato, cria as nossas próprias oportunidades. Então é importante. Mas aqui, mais importante do que isso, é você alicerçar internamente. E isso também necessita investimento, né? Enfim, fazer o soul care, let's say, vamos falar alguma coisa assim, né? O soul care é aquele soul é alma e quer cuidado, o cuidado da alma, né? Aqui pede muito isso, mesmo que você tenha que seguir sozinho, tá? E se você tem alguma incerteza de que você vai conseguir superar alguma situação, esquecer um antigo relacionamento, ou viver alguma situação, digamos, será que eu vou dar conta mesmo de fazer isso? Será que eu vou bancar? Será que eu vou sustentar? Será que eu vou superar essa situação? Será que eu vou ser forte o suficiente? Sim, tá? Aqui não tem o 9 de paus, ele fala muito para você não desistir agora. É um momento que ele pode ser um pouco cansativo, mas é um momento que é importante e é necessário para te levar para esse momento de transição,
que a águia vive, sabe? E te dar força, e te dar garra, e te dar estratégia, pensamentos, né? Planejamento para voltar e viver outros 40 anos. Enfim, né? E você usa isso para o lado da sua vida, uma mensagem geral, mas aqui me vem isso muito forte, você usa isso para os seus próximos 40 anos de vida, sabe? Para ter com mais sabedoria, com mais altivez, com mais força, você conseguir fazer o que você de fato precisa fazer. Aqui eu posso estar falando, sagitariano, com pessoas que em muitos momentos deixaram de acreditar em si mesmo, deixaram de acreditar no potencial, né? Começaram a entrar ali no automático e viver à sombra das escolhas de outras pessoas, ou então de outras situações profissionais, à sombra das escolhas do relacionamento, digamos assim, e aí a vida pede esse reconhecimento de si mesmo, né? Quem eu sou? Quem eu sou? Né? Talvez essa seja a grande pergunta aqui, para que você possa se reconhecer de novo e a partir dessa verdade sua, de dentro para fora, criar força para continuar seguindo, tá? Uma grande mudança precisa muito acontecer, se não já aconteceu, tá? Porque aqui eu já vejo você voando, né? O 2 de paus, ao mesmo tempo que ele me traz a preocupação de você parado na vida, como eu sinto que essa paralisação aqui é aquele momento da águia, né? É um momento de paralisação, mas sabendo que o 3 de paus está aqui, sabendo que é importante essa paralisação, é importante eu me afastar, é importante eu fechar alguns ciclos, viver esse processo interno, porque eu sei que eu vou ter que dar passos grandes, passos que podem me assustar, podem me fazer questionar a minha própria força em algum momento, sabe? Mas que são importantes. E confie em você, né? Você não está só. Não a Roda da Fortuna, 2 vezes na sua leitura, mostra muito o apoio da espiritualidade, falando viva o seu caminho. A gente está redirecionando a sua rota, sabe? Para que você possa de fato viver o seu propósito a partir de você mesmo. Não viver uma vida automática a partir da sombra ou da escolha de outras pessoas, do seu relacionamento profissional, do seu relacionamento pessoal, de um ex-amor, entende? Muito importante aqui isso, tá? Sagitariano, vamos pegar aqui uma mensagem final. Essa mensagem de hoje vai ser um pouco mais curta, porque eu quero deixar vocês também refletindo isso, né? Quem eu sou? Quem... já tá aqui. Tô procurando isso, já tá aqui, ó. Quem eu sou, né? Para que você possa se reconhecer. E quando você se perguntar quem eu sou, lembre que você não é o seu nome, você não é o seu status social, você não é a sua profissão, você não é o que o outro pensa que você é, sabe? Existe um ser espiritual dentro de você que vai muito mais além. E é só esse ser espiritual, que é a sua alma, né, que é o seu ser, digamos assim mesmo, de quem você é, né, que vai além do tempo, que vai além da vida. É só esse ser que pode te fortalecer nesses momentos, tá? Porque ele traz eternidade, ele traz a despreocupação com os detalhes, apegos materiais e humanos que a gente insiste em ter em muitos momentos. Mensagem final para o signo de Sagitário. Sagitariano, a carta do deixe ir. Né? Mais uma vez, eu posso estar falando aqui, Sagitariano, de você, quanto mais você ficar apegado a alguma situação ou preso emocionalmente a alguma situação, por mais importante que isso tenha sido, né? Porque aqui, como a gente fala de algo de vida, digamos assim, a Roda da Fortuna ela vem trazer uma mudança de vida. Eu posso estar falando aqui de pessoas que estão deixando um trabalho depois de 10 anos, deixando um relacionamento depois de 10 anos. São coisas de muitos anos, sabe? Não é coisa de meses. Aqui a gente não está falando de meses. É você desapegando emocionalmente de situações que você repetiu por muitos anos, de situações que você vivenciou por muitos anos. E eu entendo que é totalmente compreensível, né, que seja difícil você reestruturar toda uma vida a partir de uma versão sua que você já nem conhece mais, porque você já deixou de ser você em algum momento dessa jornada, né? E você tem que se reconhecer de novo, você tem que se abraçar de novo, viver esse próprio autoconhecimento para seguir adiante de uma forma diferente é um pouco difícil. Mas a carta do Deixe Ir, ela traz muito a questão do seguinte: quanto mais rápido você desapegar,
quanto mais rápido você acreditar no seu próprio potencial, entender que somos todos temporários. Não adianta eu querer sofrer por um trabalho, ou sofrer por um relacionamento, ou sofrer por um familiar, que também é temporário, né? É muito perder vida por uma coisa que não é eterno. Eu preciso começar a entender o que de fato é importante para a minha jornada aqui na Terra. Né? E é esse alinhamento, corpo, mente e espírito. Esse alinhamento espiritual, esse autoconhecimento, entendimento do seu propósito de vida, tá? Que vai te ajudar a desapegar de algumas situações e fluir mais rápido com a vida. Tá bom, Sagitariano? Essa é a mensagem que eu tenho para vocês hoje. Gratidão, gratidão, gratidão. Vou deixar aqui, a partir deste momento, né, a partir dessa reflexão, caso você tenha interesse, mande um e-mail para mim, agende uma consulta, busque terapia, busque autoconhecimento, é muito importante. Caso você sinta que você não consiga fazer isso sozinho, existe a psicanálise, existe a psicologia, existe várias outras, né, as terapias holísticas, vários outros meios que podem te ajudar a se encontrar de uma forma mais fluida e menos dolorida, digamos assim, tá? E é isso. Se você sentiu o chamado, já te convido a se inscrever no canal, faça parte aqui da nossa família, dessa nossa egrégora. Deixe seu curtir, deixe seu comentário e a gente se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau.